0,3. Vamos fazer a mesma agora para de cá? Então, 0,6 positivo, tá bom, gente? Então, esse valor aqui, ó, ele vai entrar positivo. Aqui ele está negativo, tá? Mas na hora do cálculo de desvio médio, ele entra positivo. A mesma coisa acontece com esse 0,5 negativo. É o que a gente chama de pegar em valor absoluto, tá? Ele também vai ficar positivo. Então, faço essa soma. E quanto é que eu tenho quanto resultado? 0,6 com 0,5 dá 2,1, com 1,3 dá 3,4, 3,5, 3,9, 3,9, 4,8 e aqui no final eu vou ter 5,6. Então vamos fazer de novo com calma o cálculo, tá bom? Vamos repetir aqui para ver se não teve nenhum problema. Esse somado com esse já dá 1,1. Aí somo aqui. Aí me dá 2,4. Mais esse aqui dá 2,5. Mais esse 2,9. 3,8. Então no final dá 4,6. Olha aí, tá bom? Tem que ter cuidado, é fazer mais de uma vez. Vou dividir isso aqui por 7, tá? E enquanto resultado, eu vou ter 0,605. Ok? Então, pessoal, tivemos no primeiro gráfico um desvio médio de 0,3, um outro desvio médio de 0,6, tá bom? Aqui faltou uma vírgula, 0,6. Então, diferente das outras medidas, que eram medidas de tendência central, essa medida de dispersão, o desvio médio já dá para eu ter uma noção da variação, tá? Os dados apresentados no gráfico à minha direita, eles tiveram uma variação que, por essa medida de dispersão, essa medida de dispersão foi o dobro comparando com a medida de dispersão do gráfico da nossa esquerda. Então, assim, teve uma variação maior, tá? A variabilidade foi maior. A seguir, em continuação do nosso vídeo, nós estudaremos outras duas medidas de dispersão, tá? Que tem a ver com a variância e o desvio padrão. Mas você veja que aí a gente já tem uma noção de situações assim, né? De variabilidade, ou seja, de variação. O que é que eu quero falar com isso, por exemplo? A gente observa que nessa situação aqui à esquerda, o valor mínimo foi 7,6 e o valor máximo 8,6. Tá? Não teve tanta amplitude comparando o mínimo com o máximo. Aqui já houve. Né? Você tem um mínimo de 6,8 e um máximo de 9. Então a amplitude aqui, né, já foi maior do que na situação anterior. Então vamos para o conceito de variância. Tá? Tem a definição aqui embaixo. É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Já calculamos os desvios. Né? Então só lembrando, o desvio aqui, nesse tinha sido o desvio de 0,6. Então vou calcular o quadrado dele. E vou colocar aqui essa soma. Então, 0,36. O outro, 0,25. Né? Lembrando que o desvio aqui deu 0,5. 0,1 elevado ao quadrado. Então, 0,01. O outro do 7,9 também deu 0,01. O do 8,1 também deu 0,01. Tá? Esse tinha dado 0,4. Então, 0,16 e por final 0,3 que dá 0,09.
Tá? Então, esses valores aqui são os quadrados dos desvios. Então, vamos lá, né? 6 com 5, 11. 12, 13, 14. 14 com 4, 20. Tenho 29. 29 vai 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Então, eu tenho 0,89. Vou dividir isso por 7. E aí eu vou ter como resposta 0,1. Um quanto? Ainda tem um pouquinho para trás. Tá bom? Então, 2. Pelo menos 0,12. Tá ok? Bem, considerando outro algarismo significativo, eu teria aqui o 7. Tá bom? Então, nessa situação, se eu for arredondar para duas casas decimais, eu posso dizer que a variância aqui foi 0,13. Farei o mesmo para cá. Lembrando que aqui a média foi 8,1. Tá? Então, a primeira situação, igualmente, deu 0,6 o desvio. Então, eleva ao quadrado 0,36. Alexandre, está pegando esse valor de onde? Lembrando o desvio. Tá? Aqui foi 0,6. Aqui foi 0,5. Aqui foi 1,3. Negativo, né? Só que eu vou levar ao quadrado. Então, vamos continuar. 0,36, 0,25, 1,3 elevado ao quadrado, dá 1,69, tá? 0,2 elevado ao quadrado, que dá 0,04. O desvio desse, 0,4. Então, 0,4 ao quadrado, 0,16. Desvio desse aqui, ó, foi 0,9. Então, vai ficar 0,81. E por final, 0,64. Bem, vou somar essas coisas para ver quanto é que dá. Então, fazendo a soma, 6 mais 5, 11. Com 9, 20. 24, 30. 31, 35. Então, 5 vai 3. 3 mais 3, 6. E 2, 8. Mais 6, 14. 14 mais 1, 15. 15 com 8, 23. 23 com 6, 29. 29 vai 2. 2 mais 1, 3. Então, a variância aqui, a resposta ficou 3,95. Então, veja a diferença, né, dessas duas medidas de dispersão. O quanto que eu obtive aqui uma amplitude em relação à primeira situação do gráfico. Bem, então, temos aqui o símbolo VAR para a variância. Mas a variância ainda poderia ser uma medida de dispersão um pouco mais discutível, porque está pegando os quadrados dos desvios e tal. Então, nós temos também a definição de desvio padrão, também conhecido como dp. Tá? Então, dp é a raiz quadrada da variância. Então, dp, nessa situação aqui, é a raiz quadrada de 0,13, o que nos dá aproximadamente 0,36. Enquanto que aqui, o dp raiz quadrada de 3,95, o que nos dá um dp, um desvio padrão,
de aproximadamente 2. Tá bom? Tendo em vista até que 3,95, né, já está um valor muito próximo de 2. Então, né, é uma videoaula que vocês têm que assistir um pouco com calma, tá? Porque aparece muito cálculo, mas fazendo devagar, né, veja que são cálculos que eles vão se aprofundando, mas que também uma coisa vai utilizando a outra. Então, a primeira noção é a noção de desvio. E como é que você calcula o desvio? Para calcular o desvio, eu tenho que saber a média desse agrupamento, né? Então, calculo a média, somando os elementos e dividindo pela quantidade. Para saber o desvio, eu vou pegar depois a média e vou fazer cada elemento subtrair da média e vou encontrar o desvio. E aí eu posso calcular tanto o desvio médio, tá? Quanto posso calcular a variância e, por consequência, após calcular a variância, eu calculo o desvio padrão. Ok, gente? Abraço para vocês e até a próxima!